Graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Daniel Lewandowski e aqui no meu canal eu prometi responder para vocês perguntas polêmicas. Toda semana estou aqui no meu canal respondendo a perguntas que me fizeram, perguntas bíblicas, perguntas polêmicas no meio cristão. Todas elas estou me prontificando aqui para respondê-las biblicamente falando. Minha opinião não vale, ok? E olha aí, me fizeram mais uma pergunta polêmica essa semana. O irmão me perguntou o seguinte: Pastor, participo de uma igreja em que as crianças participam da ceia, comem do pão, bebem do suco. Todas as vezes que tem ceia na minha igreja, estas crianças participam. Isso está correto, pastor? Porque em algumas igrejas não vejo isso. E aí? E agora? Vamos responder para esse irmão? Difícil pergunta, mas a Bíblia responde a si mesma, não é verdade? Nós temos que entender isso. Em primeiro lugar, é importante eu falar aqui que os 4 evangelhos falam da ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, viu, gente? Não há nada de santo, de sagrado, de sacro. Aí, nesse momento, é o momento de rememorar a morte de Cristo. Nós oramos pelo pão, ele continua sendo pão, ele é o símbolo do corpo de Cristo. Nós oramos pelo suco, ele continua sendo suco, ele é simbolicamente o sangue de Cristo, ok? Então, não há transubstanciação, como a Igreja Católica diz, que quando eles estão comendo pão, eles estão comendo literalmente o corpo de Cristo ali. Não tem como isso, incabível, né? Biblicamente falando. Mas vamos lá. Temos nos 4 evangelhos esse relato bíblico e nós sabemos também que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que interessante o que diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, naquela noite, o Senhor estava participando da Páscoa, uma festa judaica, da cultura judaica, do calendário judaico, e isso era de costume. Nessa noite, na noite que foi traído, Jesus participa da Páscoa e tem ali pão, tem ali vinho, e ele pega parte do pão, porque a Bíblia está dizendo aí através de Paulo que depois de haver ceado, notem isso, após haver ceado, ou seja, participou da Páscoa, participou daquele banquete, daquela comida que tinha ali, ele toma um pão, dentre outros pães, dentre outras coisas que existiam nessa mesa, ele toma o pão, ele parte, ora ao Senhor, agradece ao Senhor e traz o relato da ceia. Ou seja, neste momento, ele institui a ceia do Senhor e ele deixa agora para a sua igreja e era cristã como ordenança. E isso no primeiro século continuou sendo feito, no segundo século também, foi convencionado entre os homens, desde a igreja primitiva, os apóstolos e os demais continuaram celebrando a ceia do Senhor. Agora, deixa eu responder aí para o irmão a participação das crianças. Queridos, Paulo também fala nesse mesmo texto que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Lembra desse texto? Lê esse texto. É interessante que você possa ler. 1 Coríntios, tá? Então, o que eu posso dizer? A Bíblia mesmo já está respondendo. Discernimento, discernir o corpo de Cristo. Olha só, por que Paulo escreve isso, né? Em primeiro lugar, as pessoas estavam se reunindo e bebendo demais,
e já não estavam discernindo, não estavam entendendo, não estavam compreendendo aquilo que Cristo queria que eles fizessem, certo? Eles até faziam, eles até atendiam, vamos dizer assim, uma ordenança de Cristo, se reuniam para isto, mas não havia um discernimento. Estavam bêbados, estavam por conta ou por causa de outras motivações, né? Um não esperava pelo outro, não havia um momento, vamos chamar assim, um momento solene, um momento de lembrança da morte de Cristo. Isso já não havia. Então Paulo escreve essa igreja dizendo: olha, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. E vamos pegar um gancho aí, vamos fazer uma exegese do texto. Olha o que a Bíblia diz: discernir o corpo de Cristo. E depois fala: examine-se o homem a si mesmo. Queridos, eu jogo a pergunta para você aí. Será que uma criança tem como discernir o ato da ceia, o que está se fazendo? Já que para alguns adultos é necessário que o pastor explique, que fale sobre o momento que estão fazendo, qual o propósito daquele momento, qual o propósito do pão, do suco, para que serve? Para rememorar a morte do Senhor até que Ele venha, para nos reunirmos como igreja, para termos comunhão uns com os outros, para termos comunhão com Ele. Até mesmo Jesus disse que quem não se alimenta de mim, aquele que se alimenta de mim, por mim, viverá. Não é verdade? Uma criança não tem como discernir. Uma criança não tem como raciocinar. E aí, por isso que, na minha concepção, nós não batizamos as crianças. Elas não estão entendendo o momento, o símbolo desse batismo. Também serve para a mesma coisa. Daqui a pouco vem uma outra pergunta polêmica aí, de batismo de criança. Ela não está compreendendo aquilo que está se fazendo naquele momento, aquele ato, né, que é simbólico, que aponta para um propósito, como igreja na face da terra. Essa criança não vai discernir. Essa criança não tem condições de examinar-se a si mesmo e assim comer do pão e beber desse suco, que é agora o sangue de Cristo. Certo, queridos? Respondida a pergunta. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, que a graça do Senhor esteja contigo. Eu quero fazer só um pedido aqui: inscreva-se no canal e deixe seu like, por favor, e também compartilhe aí para que outras pessoas possam receber a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus também para todo mundo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.